Ela não veio hoje, professora. Ah, tá. Não, Ela era tem só. um compromisso, ela não vai conseguir vir. Não, tudo bem, só para a gente não ficar Uhum. esperando, né? Tá certo. Já estamos gravando, vou iniciar agora o stream também. Bem, então vamos lá. Já estamos gravando? Já. Bom, bom dia. Essa é a aula, primeira aula de nivelamento do NEPA 2022. Então, primeiramente, é um prazer recebê-los nesse nosso primeiro encontro de aula mesmo, né? O da semana passada foi para chamá-los a participar do NEPA e hoje é o nosso primeiro encontro oficial. Qual é o objetivo dessas nossas aulas de nivelamento? É permitir que todos os participantes, do primeiro ao quinto ano, tenham as mesmas noções essenciais sobre a arbitragem. Evidente que em 4 encontros nós não vamos exaurir o tema, nem de longe. Para aqueles que já têm noções e já conhecem, inclusive, aquilo sobre o que nós vamos falar, eu peço que dirija perguntas justamente para tornar esse encontro não só mais interativo, como justamente para possibilitar que aqueles que ainda não conhecem o tema possam ter um maior aproveitamento daquilo que nós discutirmos por aqui, tá certo? Eu sei que todos devem ter noção, ou deveriam ter noções, porque todos passaram ou estão passando por uma cadeira do primeiro ano que deveria chamar Introdução ao Estudo dos Conflitos e suas formas de solução, mas ele foi colocado ao contrário por uma questão estratégica, a nomenclatura ficou ao contrário, mas porque esta cadeira está vinculada ao Departamento de Processo Civil, embora seja efetivamente uma cadeira fundante, assim como as demais matérias básicas que nós temos no primeiro ano. Digo isso porque eu sou autora do projeto desta cadeira, que foi introduzida a partir de 2016, e o objetivo é que o aluno pense nas soluções de conflito a partir do estudo dos conflitos, e não pense na solução dos conflitos a partir do poder judiciário, que é apenas uma das formas de solução, e, aliás, dentre todas, a mais nova, porque remonta ao conceito de Estado moderno, século XVIII, na verdade, século XIX, que principiou a que os países democráticos tivessem um poder exclusivo para tratar da solução de conflitos de forma independente do executivo, que é o poder judiciário. Então, o Estado à la Montesquieu, se me permitem, é o Estado que traz esta novidade. E os conflitos, por óbvio, já existiam desde a Idade da Pedra ou antes dela. Então, o importante é conhecer o que é um conflito para depois entender as suas formas de solução. Mas este não é o nosso tema. Nós queremos apenas introduzi-los às formas de solução de conflito de interesses, porque é lá que habita o nosso tema, a arbitragem. A arbitragem é uma forma de solução de conflitos de interesses, que tem várias classificações possíveis, eu vou usar a mais simples, é uma forma heterocompositiva de solução de conflito de interesse. Marquem esta palavra, porque as soluções heterocompositivas se distinguem do outro grupo de soluções
que, apesar de falsamente ser pensada como moderna, é a mais antiga de todas, que é a autocomposição. Dentro da autocomposição, nós temos desde a justiça de mão própria, que certamente é aquela que era usada lá na Idade da Pedra, não é? Até as formas sofisticadas de autocomposição assistida que nós temos modernamente dentro das MASCs ou ADRs, como vocês quiserem chamar. Sei que vocês estudaram ou estão estudando no primeiro ano esta matéria, mas eu vou deixar à sua disposição o primeiro capítulo do livro coordenado pelo professor Carlos Alberto Salles, para que vocês se localizem sobre este tema, formas de solução de conflitos de interesse. Não é o nosso objetivo, reitero, mas quem quiser ler, informo, inclusive, que o professor Carlos Alberto Salles é o grande inspirador, não só do NEPA, como da própria cadeira do primeiro ano, a que me referi há pouco. O professor Carlos Alberto fundou há quase 15 anos o NUMESC, lá na Faculdade de Direito da USP, no qual nós nos inspiramos declaradamente, inclusive fazendo várias reuniões com ele, acompanhando o seu núcleo, e este núcleo, que é uma cadeira optativa da segunda série, lá do terceiro e quarto bimestre do curso, é o inspirador tanto do nosso núcleo quanto desta cadeira do primeiro ano. Então, o professor Carlos Alberto Salles tem uma grande contribuição no desenvolvimento dos estudos das formas de solução de conflito de interesses fora do poder judiciário, ou seja, as privadas, que abarca, então, vamos lá, mais uma classificação. Solução privada abarca heterocomposição por arbitragem e autocomposição por qualquer método adequado na autocomposição, que pode ser realizado exclusivamente entre as partes, vedado por óbvio a autotutela ao qual eu me referi há pouco, ou que pode ser assistida por um facilitador, que é o que acontece na conciliação, na mediação, na opinião neutra e outras formas que vocês poderão se inteirar ou poderão recordar, né, a partir deste capítulo do livro coordenado pelo Carlos Alberto Salles, a que me referi. Bem, mas o que é a arbitragem, então? Então, vamos lá, minha gente. A arbitragem é um método heterocompositivo de conflitos de interesse. Obrigada, professor. E o que isso significa, pelo amor de Deus? Isso significa que é um método no qual um terceiro alheio ao conflito, equidistante das partes, sem interesse pessoal nela, portanto, imparcial, resolve o conflito proferindo uma sentença. E esta sentença, que é a solução e a norma concreta para aquelas partes, a partir de então, disciplinarem aquilo que era um conflito, e agora é objeto de uma norma própria, esta sentença é vinculante ou adjudicatória. Isto quer dizer que obrigatoriamente deve ser cumprida pelas partes. É fácil perceber que a arbitragem está na mesma classificação das soluções judiciais, das soluções proferidas pelos integrantes do Poder Judiciário. É também forma heterocompositiva de conflito de interesse. Qual é a grande diferença entre a arbitragem e as soluções
judiciais, o processo judicial, a natureza privada, isto é, a natureza privada significa que as partes envolvidas numa arbitragem escolheram esta forma de solução. Ela não é automaticamente acessível e imposta, como acontece com o Poder Judiciário. Quando nós nascemos, nós já estamos vinculados a esta carta, né? Como chamaria Rousseau, né? Esta carta que nós podemos simbolizar pela nossa Constituição, e conforme a Constituição, nós temos direito ao acesso aos meios de solução de conflitos de interesse adequados. Se nós não procurarmos nada de diferente, está garantido o Poder Judiciário. Se nós quisermos uma forma diferenciada, seja autocompositiva, seja heterocompositiva, nós temos que fazer uma escolha. E isto é muito importante, por quê? Porque significa que ninguém será obrigado a se submeter, a prever a submissão a uma arbitragem se não quiser. Terá que haver sempre a manifestação expressa da vontade em se submeter em submeter um litígio atual, um conflito atual ou um conflito futuro à solução arbitral. Feita esta escolha, no entanto, e aqui é uma parte muito importante que vocês têm que ter muito claro, feita esta escolha, no entanto, esta escolha vincula as partes de forma absoluta, como nós já vamos ver. Esta vinculação de forma absoluta quer significar que nenhuma das partes pode unilateralmente se desvincular desta escolha. Isto quer dizer que, feita a escolha, as partes optaram por abrir mão do acesso ao judiciário, substituindo a forma heterocompositiva por uma arbitragem. O que a arbitragem tem em comum? Chiara, pode perguntar. Oi, professora, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem, Chiara? Eu queria perguntar se no caso, por exemplo, de divórcio, tem como as partes optarem por ser arbitral e não no judiciário, acordos assim também? Há uma tendência hoje, sim, de que todas estas matérias, que inclusive podem ser resolvidas pelas partes unilateralmente e até mesmo sem acesso ao judiciário, como é o caso do divórcio, não é? Quando não tem filhos envolvidos, há uma compreensão cada vez maior. Essa sua pergunta é muito boa. Recentemente eu dei uma aula num curso da ESA sobre arbitragem no direito de família e nas sucessões. Então, não há impedimento que este assunto seja resolvido por arbitragem. Não é ainda muito comum no Brasil a arbitragem no direito de família e nas sucessões, mas vem crescendo, sim. E o professor Francisco Carrali, que tem um manual, aliás, de arbitragem, que eu também costumo recomendá-lo como apoio dos estudos, eu não sei se a professora que ministra aula no primeiro ano inclui na bibliografia, mas eu costumo incluir. Ele é, digamos, o maior especialista no Brasil em arbitragens e no direito de família e sucessões. E ele tem experiências interessantes, assim como alguns escritórios também já têm. Então, a pergunta é positiva. Sim, pode. Por quê? Nós já vamos chegar lá. Porque tudo que é direito disponível, e patrimônio no divórcio, até o valor da pensão, é pecúnia, portanto, disponível, pode ser objeto da arbitragem. Tá certo? Então, voltando só... Obrigada, professora. Eu que agradeço a pergunta, Chiara. Façam perguntas, porque
como eu sempre disse aí durante 33 anos, não existem perguntas tolas, existem respostas tolas. Então, faça a pergunta. Quem tem que se virar de fazer uma resposta ser boa é quem foi perguntado, e não o perguntador, tá certo? Muito bom, minha gente. Então, voltando, esta é a diferença entre o judiciário e a arbitragem. Existe uma prévia opção por esta solução. Feita esta opção, tudo transcorre muito parecido com o judiciário. As partes estão submetidas à direção de um terceiro, seja ele individual ou colegiado, as suas ordens é que vão prevalecer no processo e a sua sentença será vinculativa das partes. Inclusive, se não for cumprida espontaneamente, comportará execução forçada. Qual é a diferença e a semelhança da arbitragem com os métodos chamados autocompositivos? A única semelhança, e é por isso que eu sempre chamo a atenção para que vocês tomem cuidado ao classificarem a natureza jurídica da arbitragem, a única semelhança... obrigada, você pescou. Depois a gente vai ter acho que tem o 1 ou o 2, que que é a arbitragem, depois a gente vai lá para o 11. A Marcela está interpretando o meu caótico método de ensino. Aliás, vou fazer um parênteses. Vocês que não me conhecem, né? Sobretudo eu vi que tem bastante participante, pelo menos tinha, né? Nos inscritos, não sei se estão aqui, do 4º ano. Vocês, o 4º ano, eu assombrei durante 30 anos, de 90 a 2020. Vocês que conseguiram se livrar desta assombração, então fiquem sabendo que eu sempre fui, com muito orgulho, a professora mais caótica da faculdade. Perdia tudo, não conseguia transmitir slide. É uma forma de instigá-los a estudar no caos, porque, se vocês pensarem bem, a nossa vida é mais administrada no caos do que na bonança. Então, eu estou aqui também ajudando-os a aprender a lidar com o caos da vida. Bom, feito esse parêntese, então vamos lá. Obrigada, Marcela. Então, vejam, aqui está a classificação da arbitragem, o que ela é. Ela serve para disputas intersubjetivas, portanto, entre pessoas, sobre direitos disponíveis. O autor que aplicará isso, é a autoridade que aplicará a solução, é um terceiro, que é o árbitro. O objetivo é obter essa decisão arbitral. Ela é privada, portanto, fora do poder judiciário, e tem a questão da sua publicidade, que é de regra restrita, mas nós já vamos falar sobre isso. Qual é a semelhança, então, dizia eu, com os métodos autocompositivos, com os métodos autocompositivos? Por que, normalmente, a arbitragem é agrupada com eles, sob a sigla ADR ou MASCs? Porque eles são todos privados, fruto da autonomia, da vontade das partes. E termina aí a semelhança, porque todos os métodos e técnicas de suporte, auxílio para soluções autocompositivas são métodos que auxiliam os autores da decisão. E quem são os autores da decisão no método autocompositivo? Os próprios envolvidos, as partes. O terceiro que eventualmente participe, o negociador, o conciliador, o mediador, o opinador, né? Ele é apenas, como o nome diz, um facilitador. Não tem poderes de decisão, tá certo? De maneira que as partes, se elas não chegarem a uma decisão sobre o seu conflito, o conflito não será solucionado. E elas não são obrigadas a entregar uma decisão, como é obrigado o árbitro,
como é obrigado o juiz estatal. Então, muito cuidado, não misturem arbitragem com os métodos autocompositivos, ela é muito mais parecida com o processo judicial do que com aqueles métodos, tá certo? Bom, como é que nós vamos estudar aqui a arbitragem nesse tempo tão curto? Nós vamos usar como bússola a nossa lei de arbitragem. Então, a primeira recomendação para todos que estão aqui, e os que forem ver gravado, porque nós estamos só com 18, hein? Por 100 inscrições, o negócio está baixo. Primeira recomendação, abram a lei de arbitragem. Apenas Oi? uma pausinha aqui. Aqui no Meet nós somos em 68, Verdade, 68 eu vi pessoas. 18. Desculpem. 18 é só no stream, Pro. Ah, nossa, essa professora tão ignorante, não é? Fala a verdade. Como é que deu aula durante 33 anos com essa ignorância toda? Bom, enfim. Então, muito bom. Agora fico contente de saber que tem bastante gente. Espero que a minha fala não afaste os presentes. Bem, então, a minha primeira recomendação é que vocês abram a lei de arbitragem, que eu, inclusive, estou mandando aqui para a Marcela, dada a minha incapacidade de fazer. A lei de arbitragem é muito simples, curta, tem pouco mais de 40 artigos, mas ela é muito didática, dividida em capítulos muito bem definidos, né? Desde disposições gerais, convenção de arbitragem, árbitro, procedimento, sentença, a eficácia das sentenças estatais estrangeiras. Então, obrigada, Marcela. Então, a minha recomendação é que vocês engulam a LARB. Que é isso? É introjetar tudo que tem nela e entender como é que funciona a arbitragem no Brasil. Mas não é só isso que eu preciso saber, não. Isso é só o começo. Vocês têm que ter a base muito sólida de dominar a nossa lei para poder acrescentar todos os outros complexos conceitos que decorrem desse instituto. Muito bem. Então, está aí a lei de arbitragem. Acho que eu falei certo os capítulos, né, Marcela? Falei de cabeça. Essa lei de arbitragem é a responsável pela grande virada do Instituto no Brasil. E aí, então, falando rapidamente de uma história, da historinha da arbitragem no Brasil, por que precisa falar de história, professor? Eu estou aqui para entender arbitragem, não para falar de história. Por que, meus caros, quando nós não conhecemos a história de tudo, do nosso país, da nossa família, do nosso bairro, do assunto que nós nos dedicamos a estudar, nós não criamos laços com... Não criamos laços. Os laços estão intimamente ligados ao conhecer as origens, a história. Então, rapidamente, uma pitada da história da arbitragem no Brasil. A arbitragem é um instituto muito antigo, que surge lá na Idade Média, mas fica dormindo durante muitos séculos, surge, sobretudo, para atender os conflitos nos negócios marítimos, que eram os grandes negócios internacionais ou transnacionais que existiam, né? Até a aviação se firmar, todo o comércio internacional ou entre partes de países diferentes se dava pelo comércio marítimo. E é aqui que a arbitragem floresce. E por que ela floresce? Porque tem uma lógica dela ser tão adotada nos negócios transnacionais ou internacionais. Porque, como a arbitragem, além da opção por ela própria, permite a opção do direito a ser aplicado e a escolha de quem será o árbitro, isto
cria um conforto muito grande quando as partes são de países diferentes. Por quê? Porque nenhuma delas terá que se submeter ao judiciário ou à lei do país da outra, ficando numa posição, digamos assim, de inferioridade, porque elas podem convencionar que o terceiro que vai arbitrar o seu conflito, julgar o seu conflito, e a lei ou dispositivos ou regras que serão aplicadas para este julgamento sejam de outro país, que não de nenhuma das partes. E isto dá uma sensação muito grande de equilíbrio. Nos negócios em geral, quanto mais segurança e equilíbrio as partes sentem para a solução de um possível conflito que venha a ocorrer no curso do cumprimento desse negócio, da realização desse negócio, isto baixa tensão, portanto, baixa preço. Tudo pode ficar mais barato quando o risco é menor. Negócio de alto risco sempre é caro. Negócio de baixo risco vai barateando o custo. Por quê? Porque a perspectiva de perda, de prejuízo é sempre menor. A arbitragem tem, portanto, um papel fundamental nos negócios transnacionais. Isso lá desde a Idade Média, mas, como eu dizia, ela floresceu depois da Segunda Guerra Mundial, por questões também históricas das dificuldades entre os países, do surgimento de muitas ditaduras e, portanto, alguns países com o poder judiciário e a lei comprometidas pela forma de governo. No Brasil, como foi? Bem, no Brasil, a arbitragem, desde a Constituição Imperial, está prevista no nosso sistema, mas não contava com prestígio até o advento da LARB, da Lei de Arbitragem 9.307 de 96. Por que ela não contava com prestígio? Porque era muito desinteressante a arbitragem, porque no Brasil a cláusula compromissória, que nós vamos ver é a forma mais comum de convenção de arbitragem, não tinha eficácia vinculante, como tem hoje. O que significa que as partes assinavam, mas se não quisessem cumprir, não precisava cumprir. Quem é que vai firmar um acordo já sabendo de antemão que a outra parte não está obrigada a cumprir? A segunda grande desvantagem, antes da LARB, é que a sentença arbitral não era autoexecutória como é hoje. Ela não era obrigatória como é hoje, mas precisava, para adquirir esta executoriedade, obrigatoriedade, ser homologada pelo Poder Judiciário. Quem é que vai escolher um método fora do Judiciário para depois precisar ir para o Judiciário para dar eficácia à decisão? Esses dois fatores é que afastavam o interesse na arbitragem. Estas duas questões foram resolvidas pela nossa lei de arbitragem. Como é que surgiu a lei de arbitragem? Bem, sem falar em outros eventos históricos importantes, a lei de arbitragem surgiu da Operação Arbiter, conduzida por um advogado, não era professor, Petrônio Muniz, que é quem dá o nome à nossa mais importante competição de arbitragem, que é aquela realizada pela Camargo. Dr. Petrônio Muniz era um advogado com muita visão empresarial, das necessidades dos empresários. E visualizando na arbitragem aquela vantagem que eu acabei de dizer, de rapidez, segurança, neutralidade, escolha de quem vai resolver a arbitragem, ele formou uma operação e convocou 3 jovens professores, 2 de São Paulo, Carlos Alberto Carmona, do Departamento de Direito Processual, Selma Lemes, do Departamento de Direito Internacional, os 2 lá da São Francisco, e o Pedro Batista, do Rio de Janeiro, da URFJ. Esses 3 jovens, que também não eram experts em arbitragem naquele tempo, mas conheciam um pouco mais do que os outros,
doutor Petrônio não entendia de arbitragem, ele queria, era um método rápido de solução de conflitos. Eles elaboraram esta lei, que foi apadrinhada pelo falecido senador Marco Maciel, razão pela qual vocês lerão muitas referências como Lei Marco Maciel, não é? E, inspirados no que havia de mais moderno no momento, fizeram uma lei enxuta, direta, que tem trazido muitos frutos para a nossa realidade brasileira e que entrou no gosto do brasileiro, sobretudo depois de 2000, quando o Supremo Tribunal Federal, atendendo a uma arguição de inconstitucionalidade de um de seus então ministros, declarou que todos os artigos, inclusive os questionados, eram constitucionais. Esta foi a pedra de toque para que a arbitragem se desenvolvesse no Brasil, inclusive entre partes brasileiras. Já era mais comum a arbitragem entre uma parte brasileira e uma parte de outro país, mas começou a ser bastante aplicada no Brasil entre partes brasileiras. Tá certo? Sobre a Operação Árbitro, nem precisa exibir, Marcela, mas sobre a Operação Árbitro, eu trouxe 3 recomendações, trouxe 3 matérias, né? Justamente dos 3 professores que fizeram o esboço da lei, que, na verdade, acabou sendo aprovada apenas com uma modificação, foi um sucesso absoluto, né, esse projeto, que é o capítulo introdutório ao livro Processo e Arbitragem, do Carlos Alberto Carmona, do professor Carmona, cujo título dessa introdução é A Guisa de Introdução. Cuidado só, que esse texto é antigo e não contempla a modificação que a lei de arbitragem sofreu em 2015. Mas isso não prejudica para vocês entenderem a Operação Árbitro, inclusive o estilo muito peculiar do professor Carmona se manifestar. O segundo é um texto bem pequenininho, é uma entrevista da Selma Lemes, que ela deu aí há poucos anos na Câmara Fiesp, que ela própria fundou, e aí vocês veem um pouquinho da perspectiva dela. E, finalmente, uma mirada sobre a lei de arbitragem, sobre a Operação Árbitro, do Pedro Batista, que é o professor lá do Rio de Janeiro, e é muito bom, porque nesse texto curtíssimo, de 2 páginas, ele faz referência a alguns eventos históricos importantes anteriores à Lei 9.307, de 96. E, finalmente, há um livro, claro que não precisa ler, mas é só para vocês terem como referência, se um dia precisarem pesquisar, chama-se exatamente Operação Árbitro e foi escrita pelo doutor Petrônio Muniz. Ficam aqui as minhas recomendações, que depois as meninas vão fazer chegar a vocês, ou ficar acessível a vocês. Então, quais foram os 2 grandes atrativos dessa lei? Justamente, tornar vinculante a cláusula compromissória, tendo em vista que 98% das arbitragens que se realizam têm origem numa cláusula compromissória. E, segundo, tornar a sentença arbitral autoexecutória, vinculante e autoexecutória. Tanto assim que, se vocês forem lá no artigo 515 do Código de Processo Civil, vão encontrar a sentença arbitral como título executivo judicial. Isso mesmo, meus caros. A arbitragem, ela tem uma natureza jurídica mista, como chegou a ser lembrado por nossa convidada na semana passada. Ela se inicia privadamente na esfera contratual, como um ato de vontade, um compromisso escrito, firmado entre partes. Mas, e ela é, portanto, 100% privada aqui, mas ela tem também natureza pública, processual pública, por isso ela é híbrida, porque uma vez instaurada e entregando o seu produto, que é a sentença, esta sentença é vinculativa, obrigatória e tem natureza de título executivo judicial, portanto, natureza processual
natureza pública, tá certo? A melhor classificação, portanto, da natureza jurídica da arbitragem é esta, de instituto híbrido. Começa como uma expressão da contratualidade, contratual, vontade das partes, mas evolui, uma vez instaurada a arbitragem, para natureza processual pública, tá certo? Muito bem. Tá claro até aqui, minha gente? Se nenhuma mão se levantar em sentido oposto, suporei que está. Olha, o Guilherme já levantou a mão e eu quero ouvi-lo, Guilherme. A minha dúvida é, por exemplo, teve alguma espécie de abuso por parte do árbitro, não sei, alguma coisa que aconteceu de errado. A justiça pode revogar a decisão arbitral ou não? Muito bem. Esse será objeto de nossas aulas futuras. Existem poucas possibilidades e o árbitro ter sido parcial ou ter cometido crime é uma delas, em que a sentença arbitral pode ser anulada pelo Poder Judiciário. É o que nós chamamos o controle da sentença arbitral pelo Poder Judiciário, que é muito restrito. Há hipóteses previstas no artigo 33, né? Não, 33, perdão. No artigo 33 da Lei de Arbitragem, vocês vão ver que são poucas hipóteses. Por quê? Porque justamente existe um conjunto de regras que se inicia na Lei de Arbitragem para dar freios e contrapesos de segurança, para que o árbitro não haja fora da lei, para que o árbitro seja imparcial, equidistante e profira uma sentença válida. Acontecer o que você perguntou, Guilherme, não sobre a qualidade da decisão. Isto não pode ser anulado pelo Poder Judiciário. Mas se o árbitro foi parcial, se o árbitro cometeu algum crime, prevaricação, concussão, etc., corrupção, esta sentença poderá ser anulada, sim. Mas se a sentença desagradar uma das partes, ela não poderá ser anulada. Diga, respondi, Guilherme? Sim, obrigado. Diga, Sara. Pro, não sei, acho que você falou 33, né? Mas não é o 32 da Lei de Arbitragem? 32. É o 32, né? O artigo 33 trata da própria ação anulatória, Isso. mas o artigo 32 é que tem as hipóteses de cabimento. Muito obrigada. Imagina. Sara. Muito bem. Claro isto? Então, vamos entender, com auxílio do artigo 1º da Lei de Arbitragem, o que pode ser objeto de arbitragem e quem pode escolher a arbitragem. Quando nós examinamos o artigo 1º da Lei de Arbitragem, nós estamos tratando do tema arbitrabilidade. Arbitrabilidade, que é a capacidade de poder ser objeto de arbitragem, de arbitrar, ela tem duas formas que precisam estar presentes: arbitrabilidade objetiva e arbitrabilidade subjetiva. Arbitrabilidade subjetiva é a resposta à pergunta: quem pode optar pela arbitragem? Quem pode optar pela arbitragem são apenas pessoas capazes, pessoas físicas e jurídicas, inclusive as pessoas jurídicas de direito público, da administração direta e da administração indireta, como ressalta o parágrafo 1º. Aqui, uma observação. Este parágrafo 1º foi introduzido pela lei de 2015, mas isto não quer dizer que os entes públicos, antes disso, já não se submetiam à arbitragem. Aliás, este é um ramo muito crescente da arbitragem, que é a arbitragem envolvendo entes públicos.
Tanto é verdade que tanto a AGU quanto as procuradorias de diferentes estados e municípios, eu dou como exemplo a Procuradoria do Estado de São Paulo, tem uma seção, um órgão diferenciado para tratar das arbitragens e, inclusive, para dar formação adequada aos seus advogados, aos seus procuradores, de maneira que fiquem preparados para atuar nas arbitragens envolvendo o Estado. O Estado de São Paulo é o estado que tem o maior número de arbitragens em andamento e, aliás, vários procuradores do Estado de São Paulo já nos visitaram, já fizeram palestra, né? Inclusive o Bruno Menha, que é um batateiro e também membro da comissão de arbitragem da OAB de São Bernardo do Campo. Olha só, nós estamos bem de companhia nesta comissão, né? Então, é um ramo florescente e que, desde a década de 70, final da década de 60, início da década de 70, com um famoso caso, que é o caso Lage, que vocês vão tropeçar em tudo quanto é texto tratando de arbitragem, então já vão se familiarizando. O Supremo Tribunal Federal declarou válida uma arbitragem que se realizou com a União Federal. Então, só para vocês terem certeza de que não é coisa nova. No entanto, justamente para deixar mais segura estas arbitragens que começaram a se desenvolver em grande número no Brasil, foi introduzido o parágrafo 1º e depois o parágrafo 2º do artigo 1º. Pessoas capazes, há uma interpretação um pouco variada entre os autores, se pessoas capazes de contratar abarcaria também aqueles que, apesar de não serem sui iuris, quer dizer, apesar de não serem capazes, podem contratar por intermédio de seus representantes, de seus responsáveis, de seus tutores. Há duas posições, como eu disse. A mais tradicional, que é a qual eu me filio, eu entendo pessoas capazes aí de forma absoluta, esse é o entendimento, por exemplo, do Carmona, mas há aqueles que entendem que capazes de contratar são todos aqueles que o direito civil permite, o que inclui aqueles incapazes que estão representados por tutores, por terceiros, tutores, curadores, representante legal. Essa é a opinião, por exemplo, do Francisco Carrali, que eu acabei de mencionar. Então, sempre tomem um pouco de cuidado sobre este ponto, embora seja uma questão que não costume aparecer muito na prática. Então, nós falamos de arbitrabilidade objetiva. Arbitrabilidade... Nossa senhora, o tempo está urgindo. Arbitrabilidade... falamos de arbitrabilidade subjetiva, perdão. Arbitrabilidade objetiva. O que pode ser objeto da arbitragem? O que pode ser objeto da arbitragem são apenas direitos patrimoniais disponíveis. Ou seja, para ser bem simplório, aquilo que a gente consegue traduzir em expressão pecuniária, em dinheiro, tá certo? Ah, mas é assim, corte de faca, o que é direito disponível, o que é direito indisponível? Nem de longe. Existe uma zona cinzenta aí, muito grande, que certamente vocês vão ser instigados a estudar justamente para saber o que pode e o que não pode ser objeto da arbitragem. Há pouco tivemos uma pergunta de uma zona cinzenta também, não é? E tem muitas zonas cinzentas. O que eu quero deixar claro é que o fato de um direito de origem ser indisponível não significa que o direito secundário, aquele que dele deriva, não seja disponível. Quer melhor exemplo do que alimentos? Os alimentos, valor das pensões alimentícias só podem ser objeto de acordo porque são disponíveis, direito disponível. O quanto é disponível. O que é indisponível é o direito aos alimentos, porque isto é o direito à própria vida. Então, cuidado quando vocês forem analisar. O artigo 2º, então, arbitrabilidade objetiva.
O tipo de direito que pode ser objeto da arbitragem. Direitos patrimoniais disponíveis. O artigo 2º deixa claro aquilo que eu disse no início, a possibilidade de escolha do direito ou da forma de julgamento na arbitragem, que é um outro grande atrativo deste método. Então, o artigo 2º tem uma questão muito relevante, que é a divisão da forma de julgamento entre arbitragem de direito, julgamento de direito, que é a aplicação de um corpo de normas, pouco importa se common law, civil law, normas internas, né? Isso, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º deixa muito claro, mas há um corpo de normas, né, que deverá ser seguido pelo árbitro ou árbitros. Ou julgamento por equidade, que eu também deixo aí para vocês estudarem o que é julgamento por equidade. Lembra lá das aulas de direito romano, né? O que é julgamento por equidade, que não é um julgamento baseado num corpo de normas, num sistema de normas, né? Pois vocês vão me dizer o que é julgamento por equidade. No Brasil, é muito raro o julgamento por equidade. Nossas arbitragens são majoritariamente arbitragens de direito. Chamo atenção para o parágrafo 3º, também do artigo 2º, que exclui o julgamento por equidade nas arbitragens envolvendo a administração pública. Estas só poderão ser arbitragens de direito. Tá claro? Inclusive, arbitragem, desculpa, ela trata do princípio da publicidade, desculpa. Meu Deus. Mas o fato é que as arbitragens envolvendo a administração pública deverão ser sempre de direito e deverão ser públicas, não poderão ser confidenciais, como é o mais comum nas arbitragens, embora não obrigatório. Mas o que eu queria deixar claro, que embora haja regras de que a arbitragem envolvendo a administração pública deverá sempre aplicar o direito brasileiro, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é um dos grandes responsáveis pela evolução positiva da arbitragem no Brasil, à vista das suas decisões, já entendeu válidas arbitragens realizadas fora do Brasil, em que havia sido aplicado o direito estrangeiro e não o direito brasileiro. Porque se esta obrigatoriedade cria, de novo, um obstáculo muito grande para os entes públicos brasileiros, e esse obstáculo é justamente a captação de recursos e investimentos estrangeiros. Então, é preciso ter um pouco de flexibilidade aí, e vocês vão encontrar muita coisa a este propósito. Muito bem. Como é que se convenciona a arbitragem? Como é que se expressa esta vontade das partes de submeter um litígio, um conflito atual ou futuro à arbitragem? Se expressa por intermédio da convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem é, portanto, o acordo de vontades, a contratualidade por intermédio da qual as partes optam por submeter à arbitragem um conflito atual, que está ocorrendo já, ou um conflito futuro. As formas de expressão da convenção de arbitragem são duas: compromisso arbitral para conflitos atuais, conflitos que já existem, e cláusula compromissória para conflitos futuros, tá certo?
Os elementos obrigatórios da convenção de arbitragem, vocês vão encontrar no artigo 10, os elementos facultativos no artigo 11, mas é muito importante que nós entendamos quais são os efeitos da convenção de arbitragem, pouco importando que seja ela arbitragem originária de um compromisso arbitral, como de uma cláusula compromissória. Esta tem caráter preventivo. Por quê? Porque quando as partes estabelecem a cláusula compromissória dentro de um contrato, anexam um contrato, no curso de um contrato, elas não estão em conflito. Elas estão prevendo que, se o conflito surgir, será administrado por arbitragem. Isso é muito bom na administração dos conflitos futuros, que deve sempre ser uma preocupação entre partes quando travam qualquer tipo de negócio, de contrato, etc. Os efeitos, Marcela, você conseguir colocar no slide 11 daquele PowerPoint que eu te passei, que depois pode passar em integralidade, é que tem matéria de várias aulas lá. Quais são os efeitos? Os efeitos são chamados efeito positivo e efeito negativo. São dois. Atenção, minha gente. Positivo aqui não é porque é bom. E negativo não é porque é ruim. É positivo, é criativo, cria uma novidade. Negativo é extrai uma realidade, retira um direito, cria um direito e uma obrigação e retira um direito. Efeito positivo. As partes estão vinculadas àquele ajuste de vontade de conferir a um terceiro privado, que é o árbitro ou o tribunal arbitral, constituído ou a ser constituído, jurisdição, minha gente. Existe jurisdição arbitral. Eu os remeto até para o último livro da professora Ada Pellegrini Gridover, né, da processualidade, e depois também vou dar indicação para vocês irem, não sei se a professora do primeiro ano está usando, eu usava como livro base também. Bem, então existe jurisdição arbitral. Quando se firma uma convenção de arbitragem, está se conferindo a jurisdição a um árbitro, já nomeado ou a ser nomeado, se o litígio ocorrer. De maneira que as partes estão vinculadas e não podem, unilateralmente, se desobrigar daquela convenção. Pode trocar por 12, Marcela. Ah, não, o negativo está aqui, desculpa, achei que o negativo... Desculpa. Qual é o efeito negativo? Isto é, não é que ele é ruim. Qual é o efeito de retirar um direito? Afasta a jurisdição estatal daquele negócio jurídico. Não é que afasta de tudo, afasta daquele negócio jurídico. Então, é como se fizesse um recorte na jurisdição estatal, tirasse a jurisdição sobre aquele caso e entregasse para os árbitros. Não pode haver duas jurisdições sobre o mesmo caso, só uma. E passa, então, a ser exclusivamente a jurisdição estatal. Tanto é assim, acho que agora cabe o outro, né? Tanto é assim que, se por um acaso, pode virar agora para o 12, Marcelo, se por um acaso a arbitragem... Vejam só, agora que tem aqui um dado importante, para conjugar, inclusive, com a previsão constitucional. O artigo 3º do CPC, não sei se o pessoal do primeiro ano já está usando o CPC, deixa claro esse recorte, este efeito negativo da convenção de arbitragem, ao dizer que é permitida a arbitragem na forma da lei, isto é permitido este recorte na jurisdição estatal e, portanto, este caso não poderá ser submetido ao judiciário. Vai para o próximo, ver se tem, Marcelo, o que eu quero. Tanto é assim, está aqui, tanto é assim
que se uma das partes, descumprindo a convenção de arbitragem, promover um processo sobre aquele negócio jurídico no Poder Judiciário, a outra, mostrando que existe uma convenção de arbitragem, levará à extinção do processo judicial, o que acontecerá também se houver uma arbitragem instalada, mas depois isso eu trato depois. Isto leva, próximo slide, à prolação de uma sentença terminativa sem julgamento do mérito. O artigo 485, de novo, do Código de Processo Civil, prevê que quando acolher o juiz a existência da convenção de arbitragem ou quando houver uma arbitragem em andamento em que os árbitros reconheceram sua jurisdição sobre a causa, será extinto o processo estatal, justamente por causa desse recorte. Diga, Caroline. Caroline de Deus, olha só. Bom dia, professora, tudo Bom bem? dia, tudo bom? Será que a senhora pode voltar no slide anterior, por favor? Pois não, Marcela? Eu não entendi muito bem. Eu achava que as partes podiam renunciar da arbitragem quando em juízo. Será que a senhora pode explicar de novo, por favor? Desculpa, não entendi a pergunta, Caroline. Você volta para o anterior, Marcela? É esse mesmo. Eu achava É esse mesmo? Isso. Eu não entendi direito se as partes podem ou não renunciar à arbitragem quando em juízo. Se elas fizeram aquilo no contrato e, de repente, alguém vai lá e propõe uma ação, se elas podem renunciar quando tem a questão inicial ou a contestação. Eu, na verdade, não expliquei para vocês. Ah, desculpa. Muito obrigada por ter perguntado, eu não expliquei o parágrafo 6º. Quando é que as partes se desvinculam daquela convenção de arbitragem e, portanto, pode prosseguir o processo estatal? Quando uma promove a ação no judiciário, o processo, e a outra, o réu, não alega a existência da convenção de arbitragem. Tacitamente, as duas renunciaram à jurisdição arbitral e ao aceitar a jurisdição estatal, tacitamente renunciaram ao juízo arbitral. Ou quando formalmente fizerem um documento renunciando ao juízo arbitral, isto é, anulando a convenção de arbitragem. Aí sim, o processo estatal poderá prosseguir. Então, o parágrafo 6º, ele enfatiza o caráter de autonomia da vontade na escolha da arbitragem. Se uma parte descumpre a convenção e a outra concorda com o descumprimento, significa que está extinta a convenção de arbitragem. Ou se elas elaborarem um documento, praticarem um ato de renúncia formal ao juízo arbitral. Salvo esta hipótese, que está no parágrafo 6º do artigo 337, a existência da convenção de arbitragem, uma vez alegada, ou a existência de uma decisão numa arbitragem já instaurada, a decisão do árbitro, o tribunal arbitral, reconhecendo a jurisdição arbitral, leva à extinção do processo estatal. Ficou claro? Desculpem, eu tinha pulado mesmo. Muito obrigada por chamar minha atenção, Caroline. Pode ir para o próximo, eu não sei, deixa eu só ver se tem alguma coisa ainda que me interessa, acho que sim, era a extinção. Então, a extinção sem julgamento do mérito é uma consequência da eficácia, um dos efeitos da convenção de arbitragem, tá certo? Muito bem. Vira só o próximo, ver se ela pode ser útil, eu não sei porque eu vou falar, eu não me lembro se tem mais alguma coisa. Tá certo. Fala das hipóteses, acho que deixa eu só ver o próximo se tem, senão a gente... Aqui fala do efeito da sentença arbitral, que eu já falei para vocês, mas não é o que eu vou falar agora, então podemos tirar. Procedimento arbitral, matéria de outra aula, da próxima aula. Então, o que eu quero falar para vocês? A diferença entre cláusula compromissória e compromisso arbitral.
A cláusula compromissória está prevista no artigo 4º da Lei de Arbitragem, e o que eu quero chamar a atenção de vocês? Duas coisas. A cláusula compromissória, diz a lei, não diz não, porque ela não fala, está escrito na lei, que deve ser escrita. Pode ser inserida no próprio contrato, que tem por objeto um negócio jurídico entre as partes, ou ser objeto de um anexo, né, de um contrato anexo que se refere a este contrato estabelecido pelas partes. Mas a cláusula compromissória também pode ser epistolar. O fato da lei ressaltar que sempre deverá ser escrita, portanto, em princípio, nós não aceitamos a oral, a convenção oral, como vários países aceitam, nós não afastamos a chamada cláusula ou contrato epistolar. O que é contrato epistolar, pelo amor de Deus? O contrato epistolar, quando deram esse nome, era o contrato originado na troca de correspondência. Naquele tempo só existia carta física, não é? Então, troca de cartas entre as partes, estabelecendo, expondo suas vontades de estabelecer a cláusula compromissória. No entanto, com a evolução tecnológica, esse epistolar passou para os e-mails e hoje para as mensagens de WhatsApp e assemelhados. Então, quer dizer que, sendo escrita a manifestação da vontade, pelo princípio do máximo aproveitamento da vontade das partes, um dos princípios norteadores da arbitragem, deve ser aceita a cláusula como existente, tá certo? Então, não é só aquela que está dentro do contrato, não é só aquela que formal, mas, inclusive, isto serve para ultrapartes, que é outro tema que a gente vai abordar lá para frente, né? Essa troca de correspondência, de mensagens, pode, inclusive, vincular terceiros a uma cláusula compromissória, mesmo que eles não tenham assinado o contrato no qual a cláusula está inserida ou a qual ela se refere. Tá certo? A segunda característica que eu quero ressaltar para vocês é justamente a exceção do parágrafo 2º, que é a única hipótese no direito brasileiro em que a cláusula compromissória, a convenção de arbitragem em geral, não tem efeito vinculante absoluto, isto é, ela vincula uma parte, mas não vincula a outra. Essa única hipótese é nos contratos de adesão, aqueles nos quais existe uma disparidade entre as partes, uma delas é que estipula todo as cláusulas contratuais, e aquele contrato, a parte mais fraca precisa firmar sem ter poder de escolha, né? Esse é o contrato de adesão. No contrato de adesão, a parte aderente não está vinculada à cláusula. Isto quer dizer que, se ela quiser, ela pode ir ao Poder Judiciário e esta convenção não vai impedir que o processo judicial prossiga, o que não se aplica à parte poliestipulante, que é a parte mais forte. Esta está vinculada. Se ela quiser resolver um conflito, terá que instituir uma arbitragem, sendo que a outra parte pode ou não aceitar participar da arbitragem, tá certo? Essa é a única exceção. E eu chamo a atenção de vocês, eu juro que eu não vou demorar muito, eu chamo a atenção de vocês para a diferença sutil, mas importante, que nem todos os autores gostam de usar, eu acho que é muito didático, do contrato de adesão e do contrato por adesão. O contrato dito por adesão é um contrato em que a parte que adere a partir de uma escolha. São, por exemplo, os contratos firmados com a administração pública. Os contratos firmados com a administração pública, bem pronto, quem
faz o contrato é a administração pública. Participa da licitação quem quer, quem acha que aquele é um bom negócio, tendo analisado todas aquelas condições. É contrato por adesão, de regra, os contratos de franquia. Opta-se por aderir a um contrato de franquia para poder explorar um negócio franqueado. São opções. É diferente da compra de um celular, da abertura de um cartão, de uma conta corrente bancária, o contrato do cheque especial, né? E outros contratos em que a parte não tem escolha. Ou é aquilo ou não é. Plano de saúde, né? Todos os contratos que vocês têm uma parte submetida àquele contrato, tá certo? Então, essa é a única exceção. E não adianta querer dar contornos elásticos a esta expressão, porque o Superior Tribunal de Justiça, que é o grande intérprete das normas federais, tem uma concepção, embora num caso aí relatado pela Nancy Andrighi foi um pouquinho dilatado, mas tem uma concepção bastante correta, delimitada do que seja contrato de adesão. Tá certo? Qual é a diferença desta cláusula compromissória para o compromisso arbitral? Muito bem, Luiz Felipe Romero. Pode fazer sua pergunta, por favor. Bom dia, professora. Professora, uma coisa que eu gostaria de entender, a professora acabou de dizer, por exemplo, que o STJ é quem ministra as questões sobre a arbitragem no Brasil. Levando em consideração que a professora falou mais cedo que, às vezes, na administração pública, quando tem interesse, por exemplo, de investimento externo e tal, às vezes deixa de aplicar a lei nacional para aplicar um outro tipo de lei e tal. No caso de a decisão do árbitro ela ter algum traço de falha, né? Como a professora já falou, que esse é o único caso dessa decisão ser revogada. Por qual lei isso daí, eu digo assim, entre uma arbitragem entre duas partes de dois países diferentes que foi escolhido, por exemplo, então, entre Brasil, por exemplo, e Estados Unidos, e foi escolhido, por exemplo, a lei dos Estados Unidos para aquele contrato específico, só que o árbitro, ele não, a decisão dele teve algum traço de erro. Nesse caso em específico, para poder contestar isso daí seria contestado aqui no STJ, ou como seria isso? Eu gostaria de entender vamos isso. por partes. Primeiro, Felipe, o espécie de erro, vamos deixar muito claro que nunca se refere ao conteúdo da decisão. O erro, entre aspas, que pode levar à nulidade da sentença é com relação ao comportamento do árbitro, por exemplo, e outras falhas. Convenção de arbitragem nula, aquilo que está previsto no artigo 32. Então, uma decisão falha, como você diz, apenas assim, que não é boa a decisão, ela nunca poderá ser anulada. Primeiro ponto. Segundo ponto, você fez uma pergunta importante que se refere à última parcela da lei de arbitragem, eficácia de decisões estrangeiras arbitrais no Brasil. As sentenças estrangeiras arbitrais, para que tenham eficácia no Brasil, elas precisam ser homologadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, se a sentença estrangeira tiver um vício, um daqueles do artigo 32, por exemplo, essa sentença não será homologada no Brasil, justamente por este vício. Então, no Brasil, esta sentença não poderá ser executada, obrigado o seu cumprimento. Quanto à ação de anulação, propriamente dita, esta terá que ser promovida no país em que a sentença arbitral foi proferida. Mas, para a parte brasileira, há a segurança da homologação.
E é justamente nesta ação de homologação de sentença estrangeira arbitral que a parte pode alegar estes vícios que estão aí na lei brasileira, né? E levando a que essa sentença não seja homologada pelo STJ, portanto, não seja cumprida no Brasil. Eu não sei se ficou claro, acho que quando nós examinarmos a última parte da lei vai ficar mais claro, mas ótima pergunta a sua, tá certo? Só faço essa ressalva, cuidado com essa palavra falha, não é bem falha. É quando existe um vício, e um vício não na qualidade da decisão, mas um vício ou no árbitro, ou na convenção de arbitragem, ou no processo arbitral, né? Como você também pode ver no artigo 38 e 39, que se refere exatamente à homologação de sentenças arbitrais estrangeiras, tá certo? Mas ótima pergunta a sua. Obrigado pela resposta, professor. Muito bom. Bem, indo para o último bloco da nossa, acho que é isso mesmo, do nosso... Eu tinha uma cola que eu não sei onde eu pus, mas acho que indo para o último bloco dos conceitos deste nosso primeiro encontro, nós vamos falar justamente na opção pela arbitragem. A liberdade das partes, eu digo, é tanto do direito material, isto é, como vai ser julgado o seu conflito, que tipo de regra vai ser aplicada, ou que não vai ser regra, vai ser por equidade a decisão. Esta liberdade, esta autonomia de escolha, também se projeta para o procedimento, um dos grandes entraves dos processos judiciais, e não é só no Brasil, é justamente a rigidez habitual do procedimento. Rigidez esta, meus caros, que na maioria das vezes se justifica. É por uma questão de segurança que o Estado tem que dar. Então, não estou falando mal. É uma característica e de regra necessária ao procedimento estatal. Mas justamente esta característica torna o processo muito demorado, este excesso de formalidade, ou esta necessária formalidade para dar maior segurança ao procedimento estatal. Pois bem, as partes na arbitragem podem escolher o seu procedimento. E o procedimento arbitral, como aliás ressaltado também pela nossa convidada semana passada, tem uma característica de flexibilidade muito atraente, é um dos motivos da arbitragem ser escolhido. Que procedimento pode ser esse? Bem, a arbitragem pode ser institucional ou a arbitragem pode ser ad hoc. Ad hoc, artigo 5º da Lei de Arbitragem. O que é uma coisa e o que é outra? Bem, ad hoc, eu espero que vocês também tenham aprendido lá com o professor Elcio, acho que é o professor Elcio que dá aula de romano manhã e noite, eu não sei se é só ele ou se está dividido, mas enfim, com o professor de romano. Ad hoc é feito sob medida para aquele caso concreto. Institucional é a arbitragem que vai se submeter a um procedimento pré-existente, procedimento esse que, de regra, é o procedimento adotado por uma instituição arbitral, que estabelece um conjunto de regras que são suplementares, quer dizer, que se acrescem às regras básicas da lei de arbitragem brasileira, regras essas que vão nortear o desenvolvimento do processo. Então, a arbitragem institucional é a arbitragem em que se escolhe as regras de uma instituição de arbitragem, que de regra se chama Câmara, né? Não é indicado que tenha outra denominação, né? Instituição de arbitragem, ou as partes vão fazer o seu próprio códigozinho de processo, vão estabelecer o seu procedimento. E, de regra, quando a arbitragem é ad hoc, é aos árbitros que as partes delegam, árbitro ou tribunal arbitral, que as partes delegam a competência
para elaborar este procedimento, claro, sempre com a concordância delas mesmas. Qual é a forma mais usual? Arbitragem institucional. Menos usual, mas muito presente nas arbitragens internacionais ou transnacionais, sobretudo quando envolve Estado de um lado, partes particulares de outro. É muito comum a arbitragem ad hoc. Eu sempre refiro uma experiência que eu tive quando fui assistente do professor Guido Soares, que infelizmente já faleceu, um dos grandes arbitralistas brasileiros, e ele tinha uma arbitragem envolvendo um Estado estrangeiro e outras partes, e que se realizava no Brasil, mas não tinha parte brasileira, enfim. Ele teve que redigir o regulamento, e foi a parte em que eu entrei. Eu redigi, fiz a minuta do regulamento. É muito mais difícil, leva muito mais tempo, fica muito mais custoso. Mas qual é a vantagem? Adaptar o procedimento às necessidades e peculiaridades, nesse caso, um Estado estrangeiro africano, inclusive, às necessidades e peculiaridades dos envolvidos. Mas é mais raro de acontecer. Então, a diferença entre a arbitragem institucional, que vocês vão ser sempre demandados a entender, e a arbitragem ad hoc é esta. No primeiro, o procedimento é de uma instituição e já está escolhido, passa a ser vinculante, as partes não podem deixar de aplicar, e no outro, as partes vão elaborar o próprio procedimento. Tá certo? O que se deve fazer na prática antes de escolher uma Câmara, uma instituição de arbitragem? Ler o seu regulamento, ler o seu procedimento, verificar os seus custos e daí chegar à conclusão se ela é adequada mesmo àquele conflito ou não. Há muitas câmaras, inclusive, especializadas, e daí é muito importante, é papel sempre do advogado, é muito importante esta análise antes de escolher uma instituição arbitral. Se não houver dúvidas sobre o que é institucional e o que é ad hoc, eu queria, inclusive, em acréscimo à descrição que eu havia feito da aula, porque percebi que eu esqueci, queria dar uma palavrinha sobre o que é cláusula compromissória vazia, cláusula compromissória cheia, cláusula compromissória patológica. O que é uma cláusula cheia? Temos uma vida, olha que cada nome bonito, Deus, vida, gostei, vida Nepomuceno. Muito Obrigada. bom. Me lembra o compositor Nepomuceno, que tem composições maravilhosas, um grande compositor brasileiro. Pode falar, vida, gostei, parabéns para o seu pai e para a sua mãe. Belo nome. Obrigada, professora. Então, eu estou com duas dúvidas. Uma é que a senhora falou que ia explicar a diferença entre a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. E eu não expliquei o compromisso. Eu não sei se eu não peguei. Falha nossa. Muito Não. obrigada por me lembrar. Imagina. E qual é a outra? Calma aí, deixa eu só ver aqui a anotação. Bom, eu vou explicando Acho essa. que é isso. Qualquer coisa eu falo. Eu vou explicando. A vida me chamou a atenção, meus caros, me desculpem, eu falei da cláusula e não falei do compromisso. O compromisso está descrito no artigo 9º, é um documento que pode ser público ou privado, no qual as partes já instauram praticamente a arbitragem. Elas escolhem a arbitragem para um conflito que já existe e imediatamente já dão início à instauração do procedimento arbitral. O compromisso arbitral, está escrito aí que ele pode ser judicial ou extrajudicial. Vocês vão falar, puxa, que estranho, como assim judicial? Extrajudicial, tudo bem, é um contrato entre as partes, estamos falando de contrato. E judicial? Bem, muitas vezes a origem do compromisso arbitral
um acordo feito num processo estatal. Aliás, é assim que aconteceu no famoso caso Lage, a qual já fiz referência. Não é incomum que as partes, num determinado momento, entendam que aquele assunto vai ser melhor resolvido, aquele assunto do processo, vai ser melhor resolvido por uma arbitragem e não continuando no Poder Judiciário. E elas fazem um termo em juízo, que é, portanto, um documento judicial, que é o compromisso arbitral. Estabelecem as regras, o objeto do litígio, quem vai resolver e depois dão início ao procedimento arbitral. Ou pode ser também o caso do artigo 7º, que eu acho que não vou ter tempo de referir, mas que eu vou deixar aí pendurado para algum momento, quando eu falar da interseção entre arbitragem e judiciário, falar da ação do artigo 7º. Então, pode ser também uma sentença que vale como compromisso arbitral. Oh, tchan, 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 como será que isso acontece? Muito bom, bom motivo para estudar a ação do artigo 7º, que vai ser no nosso capítulo Interseção entre arbitragem e judiciário. Tá certo? O compromisso arbitral é imediato. A cláusula compromissória tem caráter preventivo. Obrigada, Vida, por ter me lembrado. Você lembrou qual era a sua segunda pergunta? Imagina, Pro. Lembrei sim. Eu ia perguntar que a senhora falou que tem o contrato por adesão e o contrato de adesão. Tem alguma diferença? Então, a diferença básica, que nem toda a doutrina aceita, né, eu até menciono a você 2 artigos muito bons, um do professor Humberto Teodoro Júnior e outro do professor Álvaro Vilaça de Azevedo, sobre o tema contrato por adesão. Fácil de achar os 2 na internet. Contrato de adesão é esse contrato típico que a parte é hipossuficiente, ou econômica, intelectualmente, ou juridicamente, né? Ela é hipossuficiente, uma das partes, e ela é obrigada a aceitar. Quer dizer, sempre que eu assino um contrato de serviço de celular, contrato de cheque especial, contrato de seguro, eu fecho os olhos, porque se eu for ser advogada, eu não assino porcaria nenhuma, porque tem cada cláusula de matar. Mas eu tenho opção, não, eu preciso do celular, eu preciso do cheque especial, eu preciso do plano de saúde, eu assino. Mas eu sou a parte hipossuficiente, eu não escolhi nada. Eu tive que assinar, porque eu precisava. O contrato por adesão não é assim, há uma escolha. O contrato é mesmo redigido só por uma das partes, como acontece com os contratos com a administração pública. Mas a outra parte faz uma escolha, de regra, uma escolha negocial. Ela entende que, apesar de não poder participar da formação do contrato, aquele negócio é interessante. E ela, portanto, firma um contrato consciente de que aquelas cláusulas lhe são impostas, mas que ela acha que ainda assim é lucrativo. É o que acontece nos contratos de franquia também. Vem pronto o contrato, né? A oferta e depois o contrato vem pronto. Mas a parte que escolhe ser franqueado, sei lá, do McDonald's, do Burger King, sabe? Escolhe porque acha que é interessante o negócio. Esse é o contrato por adesão, ao qual não se aplica a facultatividade prevista no parágrafo 2º do artigo 4º. O contrato de adesão é aquele primeiro, que a gente não tem escolha, precisa daquele serviço, se submete do jeito que está. Deu para ficar claro, Vida? Deu sim, muito obrigada. Temos aqui uma outra mãozinha, que é da Viviane. Bom dia, professora, tudo bem? Também é bonito o seu nome, hein? Também significa vida. Também é muito bonito. Obrigada. Professora, por gentileza, eu posso usar por exemplo, a gente, deixa eu organizar aqui, queriam utilizar o ADOC, né? Ficou firmado entre as partes que seria ADOC. Eu posso modificar para institucional e vice-versa? Pode. De comum acordo, as partes tudo podem. Tá? De comum acordo, elas podem
iniciar como arbitragem, prever na cláusula compromissória arbitragem ad hoc, mas aí quando surge a necessidade de arbitragem, vai ficar caro para burro, o árbitro vai contratar uma outra professora para ser assistente dele, tudo isso vai custar os tubos, né? Não, mudamos de ideia, é economicamente desinteressante, vamos usar o CAN-CCBC, vamos usar a Fiesp-Ciesp, vamos usar a Camargo, sim, e também pode ser o contrário, nós tínhamos eleito uma Câmara, sei lá, Camargo, mas pensando bem, o regulamento não atende às nossas necessidades. De comum acordo, entendemos que vamos fazer uma arbitragem ad hoc e vamos redigir o nosso CPC. Pode sempre, Viviane. Tudo pode ser alterado desde que seja de comum acordo. A regência aqui é da autonomia da vontade contratual. O que não pode, nunca, é ser unilateral. Não se muda nada unilateralmente. Fui clara, Viviane? Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Nada, imagina. Então, rapidinho, gente, que eu estou, de fato, já estourando o horário, tem gente indo embora, porque eu estou estourando o horário, eu queria só comentar com vocês o artigo 6º, falando de cláusula vazia, cláusula cheia e cláusula patológica por consequência. O que é uma cláusula cheia? Uma cláusula completa, ela precisa ter todos os requisitos do artigo 10? Precisa. Mas o que não pode faltar é a identificação de como será escolhido o árbitro. Então, quando nós temos uma cláusula que faz a indicação de um regulamento de uma Câmara, nós já temos regulado como se instaurará essa arbitragem, como se escolherá o árbitro. No entanto, se não se escolhe nenhum regulamento e não se estabelece quem será árbitro, como se dará a escolha do árbitro, nós temos aqui a chamada cláusula vazia, e eu prefiro usar a palavra incompleta. Como eu acabei de dizer, tudo na arbitragem tem que ser consensual. As partes têm que estabelecer de comum acordo. Portanto, se surge o conflito, mas não se sabe como e quem será o árbitro, como será escolhido, quem será o árbitro, é necessário complementar esta cláusula, não é? Na verdade, como nós já temos um litígio aí formado, nós precisamos até estabelecer transformar a cláusula num compromisso arbitral. Como é que faz a parte que tem uma cláusula que não consta como se dá a instauração da arbitragem, quem vai ser o árbitro? Ela tem que tomar a providência prevista no artigo 6º. Ela tem que tentar, primeiramente, que a sua contraparte, outro contratante ou os outros contratantes, sentem junto com ela, em volta de uma mesa, e complementem a cláusula, que nesse momento, tendo em vista que o litígio já está posto, vai se transformar num compromisso arbitral, delimitar o objeto, dizer quem vai ser árbitro, como vai ser escolhido, etc. No entanto, pode acontecer que a outra parte não atenda a esta notificação de que trata o artigo 6º, ou, mesmo atendendo, as partes não consigam chegar a um consenso de como deverá ser estabelecida a arbitragem. Essa cláusula vazia, no entanto, continua vinculando as partes, e, deste modo, é que, conforme o parágrafo único do artigo 6º, entra em cena a ação do artigo 7º, que é de execução específica de obrigação de fazer, que, fica para uma próxima aula, aquela tratando da interseção do judiciário com a arbitragem. Mas claro que vocês podem logo ir matar a curiosidade lendo sobre a ação do artigo 7º. Finalmente, cláusula patológica. O que é uma cláusula patológica? Cláusula patológica não se confunde com cláusula vazia. Cláusula patológica é aquela que depende de uma interpretação que há de ser do árbitro e não do judiciário sempre, porque
porque o judiciário só pode ser procurado quando a cláusula for vazia e não se conseguir complementá-la, e não quando a cláusula for de difícil compreensão, que haverá de ser interpretado por um árbitro, por um tribunal arbitral, e, portanto, essa interpretação vai começar por uma das partes, que vai interpretar o que foi estabelecido, vai requerer instauração de um procedimento arbitral e submeter esta cláusula aos árbitros. A cláusula patológica é chamada de patológica quando contraditória em si mesma, tem disposições díspares, que depende de uma interpretação e, dependendo do grau de patologia desta cláusula, ela poderá mesmo ser considerada uma cláusula nula, a ser, no entanto, declarada essa nulidade sempre por um árbitro ou tribunal arbitral. Ou seja, a existência de uma cláusula patológica, mas não vazia, que, apesar da incoerência, permite alguma espécie de interpretação, não autoriza a promoção da ação do artigo 7º, mas obriga a parte interessada a instaurar o procedimento arbitral para que essa cláusula seja interpretada e, na pior das hipóteses, até seja declarada nula. Portanto, são duas situações muito diferentes que, na prática, tem um enorme impacto, porque você tem que definir a autoridade competente para examinar aquela questão. E, existindo um fiapo de indicação arbitral, com uma interpretação possível, a cláusula é patológica, mas não é vazia, e reclama, portanto, a instauração de um procedimento arbitral, a partir da interpretação de uma das partes, para que este juízo arbitral, no exercício da competência competente prevista no artigo 8º da Lei de Arbitragem, analise aquela cláusula para interpretá-la ou até mesmo declará-la nula. É muito importante também vocês fazerem essa distinção entre cláusula patológica e cláusula vazia e saber o que é uma cláusula cheia, que, em síntese, é aquela que permite identificar como se instaurará a arbitragem, como se escolherá o árbitro. Juro que é para fechar. Agora, diferença entre, que eu mencionei várias vezes, tribunal arbitral e árbitro único. Bom, árbitro único não tem dúvida. Quando as partes escolhem uma pessoa só, sempre pessoa física, por favor, uma pessoa só, para dirigir e decidir aquela arbitragem. Tribunal arbitral é o coletivo, é o colegiado, quando as partes optam por ter um colegiado arbitral. Atenção, tribunal arbitral é exclusivamente isto, o colegiado nomeado para resolver uma arbitragem. E, portanto, tanto o tribunal arbitral quanto o árbitro único são jurisdições provisórias, se instauram e terminam quando proferida a sentença. Não existe tribunal arbitral permanente. Ah, mas eu li que tem o tribunal arbitral disso, de aquilo, inclusive o de Haia. A palavra tribunal aí está sendo usada no sentido impróprio, apenas para indicar que as decisões ali são colegiadas, ou até para nem isso. Por quê? Porque nós associamos, sobretudo no Brasil, mas em outros países também, a palavra tribunal ao poder judiciário, né? Nem sempre está muito certo, porque o poder judiciário também julga sozinho. Mas, enfim, nós associamos tribunal ao poder judiciário, de maneira que não é recomendável que as instituições de arbitragem usem em sua denominação a palavra tribunal, e sim instituição, câmara, etc. Tá certo? Há, inclusive, um parecer do professor Carlos Alberto Carmona, encomendado pelo CONIMA, que trata desse assunto, porque não é conveniente usarmos a palavra
tribunal. Tá certo? Na aula que vem eu conto que não existe árbitro permanente, carteirada de árbitro ou tribunal arbitral com árbitro e oficial de justiça. Tá certo? Muito bem, Ciro, diga qual é a sua pergunta. Bom dia, professora, demais colegas, tudo bom? Primeiro, muito obrigado pela aula, muito esclarecedor e precisa todos os pontos, foi bem interessante. E provavelmente a senhora vai abordar isso lá na frente, sem querer me alongar demais também, mas é que eu também tenho um trabalho para fazer, se a senhora pudesse me indicando o caminho das pedras aí, poderia... Você está no primeiro ano? Não, no segundo, terceiro semestre, mas eu sou de Brasília. Você é o Ciro de Brasília. Muito prazer. Exato, prazer. Que bom tê-lo aqui, Ciro. O Ciro é um aluno da... CEUB. Tá? Do CEUB, Centro Universitário de Brasília. De Brasília, e está dando prazer aqui de acompanhar as nossas atividades do NEPA, o que é muito, muito importante. É também um dos nossos objetivos. Mas diga, Ciro. Que ótimo. Pois é, não, é o seguinte, eu queria saber, basicamente, se um terceiro que foi afetado por efeitos reflexos de uma sentença arbitral, quais seriam os meios possíveis que ele poderia entrar para se valer do seu direito de ampla defesa, etc. Seria só uma ação de anulação, uma ação anulatória, ou ele teriam outras medidas no judiciário, propriamente dito, que ele poderia... Bem, esse terceiro, tendo notícia da arbitragem, ele pode até requerer sua inclusão na própria arbitragem. Mas, sim, esse terceiro, se ele se sente prejudicado pelos efeitos, ele pode entrar com uma ação que não é exatamente ação anulatória, não necessariamente ação anulatória do artigo 32, mas uma ação que declara que ele não está vinculado àqueles efeitos, que, aliás, é o que acontece também com uma sentença judicial, quando o terceiro se sente prejudicado, se ele não interfere no processo, durante o processo, para se manifestar, para recorrer contra as decisões, ele pode propor uma ação em que fiquem estabelecidos os limites daquela decisão apenas para atingir as partes que participaram do processo e não esse terceiro. O procedimento é bem parecido com o procedimento que existe para as sentenças estatais, Ciro. Seria um mandado de segurança, por exemplo? Não mandado de segurança, quer dizer, até poderia ser cabível, como é cabível contra uma sentença estatal, mas ele seria, assim, apenas por um efeito imediato, né? De um constrangimento ilegal que aquela sentença estivesse impondo. Mas o ideal seria uma ação declaratória, mas caberia mandado de segurança se fosse patológico, como acontece com as sentenças estatais, poderia também o terceiro se valer contra uma sentença arbitral. Mas o mais adequado, de efeito permanente, seria uma ação declaratória em que fique declarado que aqueles efeitos não atingem o terceiro, que ele não está submetido àqueles efeitos. Entendi. Tá? De toda forma, não poderia ser uma ação anulatória porque ele não é parte. Ação anulatória até poderia ser, mas se poderia ser proposta por um terceiro interessado, como acontece com a ação rescisória, mas desde que estivessem presentes umas das hipóteses do artigo 32. Certo. Tá bom. E eu vislumbro, no caso do terceiro, uma possibilidade de que não estejam presentes nenhum destes vícios, mas ainda assim a sentença lhe cause um prejuízo, porque o atinge sem que ele tivesse participado do processo. Obrigado, professora. Imagina. Espero vê-lo todos os sábados aqui. Mais alguém levantou a mão? Não? Mais alguma pergunta? Marcela, Sara? Acho que não, Pro. Ninguém se manifestou, acredito. Ninguém se manifestou? Bem, a Marcela vai deixar à disposição de vocês aquelas três manifestações dos três envolvidos na arbitragem, né? na produção da lei de arbitragem, e também
pode até já deixar disponível esse meu PowerPoint, que mistura vários assuntos, mas que pode ser útil para guiar os estudos. A gente vai tratando de cada parte aqui aos pouquinhos, né? Na próxima aula está programado, árbitro, né, Marcela? Na próxima aula nós vamos falar do árbitro e já vamos deixar essa semana um texto leve, mas que eu gosto muito, da Selma Lemes, sobre o árbitro, e um texto também pequeno do Carmona, que eu gosto muito também, em torno do árbitro, para vocês poderem já se familiarizar. Eu acho que é bom falar também, para se sobrar algum tempo, né, diante dos textos que tem para ler, para dar uma lidinha na lei antes, porque ajuda bastante. Nem que seja só o capítulo destinado à aula e ir separando por sábados, mas é bem importante dar uma lida na lei antes da aula, que enquanto você vai ouvindo, você já vai linkando um assunto com o outro. Muito bem. Vocês viram que eu não sou do tipo que sabe usar bem recurso audiovisual, não? Então, vocês têm que se contentar com aquilo que dá para fazer, né? Mas, se vocês lerem previamente esse material, claro que a aula fica muito mais rentável, tá certo? Então, e o capítulo do livro do professor Salles, eu também vou passar para você, Marcela, que esse é mais, assim, a título informativo lá para trás, né, das formas de solução de conflito, mas quem tiver interesse, né, sempre é bom elucidar, tá certo? E me contem na aula que vem o que é julgamento por equidade. Eu não esqueci que ficou pendurado esse assunto, tá bom? Bom, se não há mais perguntas, Marcela e Sara, algum aviso além dos que já foram dados? Acredito que não, eu só vou avisar o pessoal mesmo que eu vou estar encaminhando um e-mail com todos os documentos que a gente comentou aqui. Tem e algum da lugar próxima que a gente possa deixar tudo junto? Não, né? Porque a gente ainda não tem o A gente Classroom. ainda não tem o Classroom. Nós vamos formar só depois o Classroom com os integrantes. Bom, de qualquer maneira, eu fico contente de dizer que nós temos aí 80 participantes ainda, né? Quer dizer, pelo menos 80 que estão logados. Então, renovo a vocês minha satisfação de encontrá-los. É uma alegria sempre fazer essas 3 coisas das quais eu gosto muito, que é